Bom, pessoal, para a gente começar a entender a legislação da educação brasileira, é importante, primeiramente, a gente compreender como que se dá essa organização. A escola, da forma que nós temos hoje, conhecemos e vivenciamos, nem sempre foi desse jeito que nós pensamos que ela é hoje. Ela já foi bem diferente. Primeiro, porque o direito à escola é relativamente novo no nosso país e o direito a permanecer dentro dessa escola também é relativamente novo. Então, quando falamos de escola, educação e organização da escola, é fundamental que a gente compreenda e entenda que há um histórico que desencadeou esse momento que hoje nós vivenciamos. Se pegarmos a organização da educação básica no Brasil, nós vamos entender que essa organização se faz a partir de premissas legais. E essas premissas legais estão sempre embasadas dentro de um contexto histórico que estamos vivenciando naquele momento. Então, nenhuma escola pode organizar a sua dinâmica, a sua forma de gerar o ensino, sem estar pautada dentro de uma legislação. E a grande legislação que norteia praticamente todas as ações educacionais do nosso país, primeiramente, é a Constituição Federal, como vocês podem ver aí no organograma. A Constituição Federal é a Constituição pela qual ela nos dá as diretrizes de como deve ser a educação. Porém, a Constituição Federal, ela não dá o suporte total das dinâmicas do cotidiano da escola. Para isso, a gente existe chamadas leis complementares. Entre as principais leis complementares e a que vai dar a orientação maior para toda a organização da educação brasileira, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB 9394/96. Contudo, nós vamos entender que a LDB 9394/96, vigente hoje em dia, ela nem sempre foi organizada dessa maneira. E aí nós já tivemos três legislações educacionais. Bom, nesse quadro vocês podem notar que tanto os níveis quanto a organização da educação, ela se dá de diferentes formas e muitos de vocês já devem ter se encaixado dentro de cada uma delas. Como eu já disse no primeiro slide, vocês devem ter se formado, às vezes, na LDB de 61, às vezes na LDB de 71 ou na LDB de 96. A primeira LDB de 61, ela é de uma escola mais elitizada. Ela é dentro de um contexto que a educação não era para todos. Ali quem se formava era a elite para ocupar os melhores cargos e as pessoas que conseguiam ainda ir para a escola, elas tinham um nível de escolaridade menor e aí ocupavam os cargos mais baixos, né, do mercado de trabalho. Na segunda LDB, foi dentro do contexto da ditadura militar. Em 1964 tivemos a ditadura e dentro da ditadura a educação passa a ter um outro objetivo. Esse objetivo era de gerar mão de obra para que essa possa ser qualificada para atender o mercado de trabalho. Então, nessa LDB, o objetivo era criar o aluno ter o máximo de técnicas possíveis para ele criar e desenvolver no mercado de trabalho. Quando a ditadura nossa acaba em 1975, não faz mais sentido, dentro da abertura democrática que o país tem, depois da Constituição Federal de 88, que foi uma das constituições consideradas mais libertadoras, a gente continuar com uma LDB que foi descrita dentro de um contexto da ditadura, que era muito limitador. Então, a gente tem aí uma nova lei de diretrizes e bases da educação, essa que foi considerada a mais libertadora, e ela foi elaborada a partir da Constituição Federal de 88, e aí nós vamos começar a ver como que essa lei se delineou, como que ela foi construída, qual foi o processo para que chegássemos da Lei de Diretrizes e Bases de 71 para a lei que nós temos hoje de 96. Então, trazendo aqui um pouquinho da trajetória da lei vigente, em 1988 nós tivemos a promulgação da Constituição Federal de 88, né, com abertura política nos anos 80. Nós tivemos a construção da Constituição Federal e a partir do que a Constituição trazia para a educação, começa a ter uma necessidade nova de discutir e de debater uma nova lei específica da educação e que tivesse de acordo com o que estava posto nessa Constituição Federal de 88. A LDB de 71, ela trazia marcas do período da ditadura, de concepções de educação
como nós já vimos, da educação para o mercado de trabalho. Então, como que eu continuo com uma lei que foi criada dentro do contexto da ditadura, sendo que a Constituição Federal primava pela democratização do ensino e do acesso e permanência na escola? E aí, começam a pensar em uma nova legislação, em uma nova proposta educacional para o país, de acordo com a Constituição Federal, mais crítica e que libertasse a educação de uma visão tecnicista. Então, de 1988 a 1991, começou a discutir o primeiro projeto, que foi de Jorge Raj. Ele era um projeto mais centralizador e ele parecia muito mais uma reivindicação do que uma lei. E ele valorizava muitos profissionais da educação pública. E aí, no ano de 1992, Darcy Ribeiro, que é um nome muito importante da educação, um sociólogo muito importante, ele apresenta um outro projeto de lei de diretrizes e bases da educação. De 92 a 1993, os dois projetos são discutidos ao mesmo tempo no Congresso Nacional. Em 1993, o projeto de Jorge Raj ele é aprovado na Câmara e ele vai para o Senado. Contudo, em 1995, esse projeto do Jorge Raj ele foi considerado inconstitucional. E aí Darcy Ribeiro representou seu antigo projeto de lei. Em 95, depois de perpassar todo o processo, o projeto vai ser discutido, ele passa pela Câmara, passa pelo Senado e só em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A lei original ela sofre modificações e alterações. Então, desde 1996 até agora, em 2020, nós temos diversas modificações que foram feitas. Por isso, não tem um livro, por exemplo, que a gente tenha sobre a LDB. Porque quando a gente vai consultar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é muito importante que a gente sempre visite o site oficial do MEC, ou o site do Planalto. Por quê? Lá a lei vai estar toda atualizada, com tudo que já foi posto na lei, tudo que tiver riscado é o que era antes, e tudo que tiver substituindo esse artigo é o que está em vigência. Por exemplo, nós tivemos já várias modificações ao longo desses anos. Desde 1996 até 2020, nós tivemos mudanças de contexto. Hoje em dia, a gente pode pensar que a gente tem uma mudança de contexto muito grande, drástica, pelo momento que nós estamos vivenciando com a pandemia. Então, isso reflete na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, as escolas hoje estão dando aulas online, estão funcionando online, e isso tem que estar pautado dentro da nossa lei. Então, a lei ela vai sofrendo modificações de acordo com o contexto, por isso a importância da gente olhar sempre no site, nos sites oficiais, para a gente acompanhar as suas mudanças, porque ela também vai mudando de acordo com o nosso contexto histórico, o momento social e cultural que nós estamos vivenciando. Então, pessoal, a LDB 93/94, ela substitui a Lei de Diretrizes e Bases de 71, e aí ela sofre várias alterações, como eu já havia dito. Então, eu deixo aqui para vocês o link para vocês acessarem aí a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Bom, quando a gente fala da LDB, é muito importante que vocês acessem o link, porque é uma lei muito extensa. Ela vai determinar como vai funcionar toda a nossa educação básica. Então, é muito importante que vocês acessem, que vocês leiam, que vocês compreendam melhor. Na aula aqui, eu vou falar de uma forma geral sobre a lei de diretrizes e bases da educação para vocês, mas não tem como eu passar artigo por artigo, porque senão ficaria muito cansativo. E é importante também que vocês leiam com atenção tudo que está posto na lei. O primeiro artigo da lei, ele vem falar um pouquinho sobre a educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ela vem falar um pouquinho sobre o que ela entende por educação e que a educação é algo que acontece em todo lugar. Contudo, por que ela vem falar isso? Depois a gente pode perceber, no primeiro apóstrofo, que essa lei, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino
em instituições próprias. Então, o que ela quer dizer com isso? Primeiro, ela fala um pouquinho sobre o que é educação, o que ela entende por educação. Contudo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 93 e 94/96, ela vai discutir apenas sobre a educação escolar, a educação que ela é sistematizada, uma educação que tem objetivos, metodologias, uma educação que tem por trás dela todo um papel pedagógico e educativo de instituições de ensino. E aí também ela vai falar um pouquinho que a educação escolar, ela deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, a educação, basicamente ela quis dizer que a educação, ela tem que estar de acordo com a realidade que a gente está vivendo, com os contextos que a gente está vivendo, com os contextos dos nossos alunos. A lei, ela fala de forma mais geral para a gente, só que ela dá muita autonomia para as instituições de ensino agirem de acordo com as suas particularidades e singularidades. Um exemplo que eu até coloquei aqui é que uma educação dos centros urbanos não vai ser igual a uma educação da zona rural. E a lei permite essa flexibilidade. Ela dá uma, ela passa para a gente uma normativa, mas ela dá uma autonomia para a escola, para que a escola, dentro da lei, dentro, né, amparada pela legislação, ela consiga propor àqueles alunos uma educação mais contextualizada para aquela realidade. E isso é muito importante. No segundo artigo, a lei vai trazer sobre a educação, dever da família e do Estado. A educação, dever da família e do Estado, ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E o que isso significa? Significa que o ponto de partida para qualquer projeto de educação ou lei tem que partir do princípio de liberdade e solidariedade humana. A finalidade da educação, ela tem como pressuposto o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, ela fala de uma forma mais ampla, sempre falando do desenvolvimento do educando, sempre falando também, você vai perceber muito na lei a palavra cidadania, é uma palavra-chave para a gente compreender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós já vimos então o que a lei entende por educação, qual educação, qual instância ela vai tratar, né? Qual instância tem que estar subordinada a ela. Depois nós vimos um pouquinho dos finalidades e princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os níveis e as modalidades de educação e ensino, que está no artigo 21. O artigo 21 ele traz que a educação escolar compõe-se de educação básica, e a educação básica ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E educação superior, que é formada pela graduação e pela pós-graduação. Então, diante da lei, nós temos dois níveis de ensino, que são a educação básica e o ensino superior, como vocês podem ver nesse organograma. Contudo, nós vamos ver agora os níveis e modalidades de educação e ensino. Nós já vimos os níveis, agora nós vamos ver as modalidades de ensino que a lei determina e fala um pouquinho sobre cada uma delas. São elas a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional técnica de nível médio. Ela vai discutir aí um pouquinho da educação técnica, que pode ser tanto concomitante ao ensino médio, que é o aluno conseguir fazer o ensino médio e no contraturno ele fazer uma educação técnica, né? E também ele vai discutir que ele pode fazer isso separado. Vai falar um pouquinho da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, ela fala sobre os alunos que não tiveram acesso à escola na idade considerada apropriada, e aí eles retornam à escola agora, buscando uma escolaridade maior, né? E aí, como que a gente vai pensar a educação para esse perfil, para esse público, que é um público que saiu da escola por vários motivos, como nós já discutimos até mesmo por aquele vídeo, né, Vida Maria,
E aí eles retornam à escola, como é que nós vamos pensar a educação para esse público? Vai discutir um pouquinho sobre a educação profissional e tecnológica, a educação superior e, por fim, a educação especial. Ela também discute, né? A educação especial, ela tem tomado grande espaço nas discussões educacionais. Ela refere-se a todas as diversidades que a gente tem na sociedade. E aí a gente precisa entender que a educação especial, ela vai além dos horizontes físicos, né? Antigamente, podíamos pensar, né, que muita gente debatia e pensava mais a educação num lado mais físico. E hoje não, a lei vem discutir aí os transtornos, né, os déficits de atenção, as altas habilidades. Ela vai discutir, na verdade, todas as diversidades que a sociedade tem e que precisam ter assistência. Ela é vista incorporada dentro da educação especial. Então, resumindo, né, de uma forma geral, temos essas modalidades de ensino pautadas na nossa lei. E, por fim, esse é um quadro que fala um pouquinho da estrutura da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela vai falar qual modalidade estão os artigos, ela vai trazer um pouquinho para a gente só uma organização, como que essa lei está organizada, e aí eu convido vocês a entrarem no link que foi posto aqui, acessarem a lei e darem uma lida na lei, ver tudo que vocês têm curiosidade. A lei traz muitas especificidades, mas ela também dá muita autonomia para os espaços escolares, e isso é muito importante. Então, pessoal, a nossa aula de hoje tratou sobre a legislação da educação básica, e aí a gente conseguiu compreender que ela trata de toda a vida legal, administrativa e pedagógica da escola, em todos os níveis de ensino e modalidades. Ela fala também sobre a formação dos profissionais de educação, o tipo de profissional que a gente quer formar, as formas de organizar e avaliar, né, os tipos de gestão, e essa lei é fruto de um desejo coletivo de uma educação mais democrática, uma educação mais libertadora. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula, que vocês discutam sobre essa aula no fórum, postem todas as suas dúvidas, todas as suas experiências, vamos trocar informações e ampliar ainda mais a nossa rede de conhecimento. Espero ter contribuído com vocês e até breve.